Boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais uma reunião pública do Centro Espírita Tarefeiros do Bem. Essa reunião se dá de forma híbrida. Nós estamos aqui presentes na Casa Espírita, Rua Mena Barreto, 110, Botafogo, Rio de Janeiro, Zona Sul do Rio de Janeiro. Querido companheiro espírita, tá passando pertinho? Vem para cá, recebe o passe, vamos tirar o pijama, a preguiça, vamos vir para casa e receber a ambiência tão boa desses espíritos que nos acolhem com muita alegria. Você, querido companheiro, que nos acompanha pela internet nesse momento, pelo canal do YouTube de Tarefeiros do Bem, muito boa noite. Seja também muito bem-vindo, e aqueles que nos assistirão mais tarde. Que a paz do Senhor, de Jesus, encubra a todos nós, nesse momento, com muita alegria e muito amor. Nós vamos dar início à nossa reunião com a leitura de uma página. Esta página é do livro Florações Evangélicas. A autora é Joana de Ângeles, o Espírito, e o médium é Divaldo Franco. E é o capítulo 44, que se chama Em Reverência. E Joana de Ângeles vai nos dizer: ei-la cansada, com o peito ofegante e o andar em desalinho que passa. O tempo sugou-lhe a face, apergaminhando-a, deixando em cada ruga um sofrimento, uma decepção, uma amargura. Quem a vê não é capaz de avaliar as lutas que travou com estoicismo demorado. Talvez tenha vendido o corpo para que o pão minguado não faltasse totalmente em casa, ou a gota de leite nutriente não fosse negada ao filho, que sustentou com abnegação e devotamento. Possivelmente, quando percebeu a presença do germe da vida movimentando-se na intimidade do ventre e cantou a notícia aos ouvidos do amor que fecundou, foi convidada a extirpá-lo e preferiu a rota da soledade e do abandono ao infanticídio. Quem sabe os demorados travos de amargura que lhe tisnaram os lábios e os silêncios que foram sufocados no coração, a fim de que, misturando as suas com as lágrimas do filho, não o deixasse sofrer em demasia. Há, assim, muitas mães que se transformaram em hienas desapiedadas. Outras se fizeram indiferentes ao sublime cometimento maternal, deixando os filhos a esmo. Muitas incontáveis fizeram-no vítima da miséria, pela ignorância, pelo desespero, e são, no entanto, exceção. Um sem número de jovens traídas no sonho de felicidade a que se fizeram arrastar, sacrificaram as horas mais tarde, sustentando o filhinho nos braços como o mais precioso tesouro que jamais ambicionaram. Desde a hora que lhe sorriu o pedacinho daquela vida, parte da sua vida, elas se esqueceram de si mesmas e empenharam-se com sofreguidão a protegê-lo, acalentando, talvez, a ambição de receberem um amparo mais tarde para si mesmas. Não obstante, amparando em regime integral de proteção e defesa o filhinho que o sustinham nos braços. Há também os filhos ingratos, que se transformaram em abutres que sobrevoam o quase cadáver de quem lhes ofertou o vaso orgânico. Também os há que se converteram em regaço de luz e aroma de benignidade, em santa devoção, tentando retribuir. Mães, estrelas da vida, multiplicando vidas. Filhos, gemas brutas,
a serem trabalhadas para as fulgurações estelares. Muitos corpos não geraram outros corpos. No entanto, fizeram-se mães da dedicação, em nome do amor de nosso Pai, sustentando essas vidas que não se enxolaram, porque elas tomaram a si o ministério de socorrê-las e ampará-las. São as mães da abnegação e do sofrimento. Em singela manjedoura, um dia, uma mulher sublime fez-se Mãe Santíssima e, depois de uma cruz de infâmia, transformou-se na mãe modelo de todas as mães, simultaneamente mãe de todos nós. Quando as criaturas da terra evocam para homenagear a própria genitora, Maria, a Santíssima, roga ao Filho Celeste que abençoe a humanidade, especialmente as mães, no momento em que, ultrajada e sofrida, a maternidade é considerada punição e desgraça pelas mulheres e pelos homens que passam enlouquecidos na direção do desespero. Queridos amigos, essa foi a nossa página inicial. Nós agora vamos para a nossa prece, para uma harmonização na nossa querida Casa Espírita. Maria de Nazaré, Mãe de Jesus, a Ti te consagramos os nossos corações de mulheres, pedindo as suas bênçãos de amor, de mãe, de coração sem tamanho, aquela que socorre os desvalidos, os sofridos, os sem esperança. Obrigada, Maria, porque em teu ventre o nosso irmão nasceu, nosso querido e amado irmão Jesus. Mestre querido, Maria de Nazaré, ambos de mãos dadas, agradecemos infinitamente todas as bênçãos que recaem sobre nós, sobre também as famílias que nos assistem em suas casas. Fique conosco, Senhor, fique conosco, Maria, Mãe Santíssima. Nós te agradecemos agora e sempre e pedimos uma proteção, uma inspiração muitíssimo especial para a nossa palestrante de hoje, Ana Teresa Camasmin. Graças a Deus. Queridos amigos, olha o tamanho do meu sorriso, ó. Vou confessar, é uma alegria infinita receber uma de nossas fundadoras. Ela é coordenadora de capacitação de tarefeiros. Se eu ficar aqui contando o currículo dela, como diz Júlio César, são 3 dias, 3 noites. Mas hoje a gente vai chamar aquela que é filha, mulher, esposa, mãe e agora vovó. Com muita alegria, nós a encontramos aqui nos corredores de tarefeiros. Muita gente é doida para encontrar com ela pessoalmente. Vem para cá, gente, ela está aqui, tá? Vem para cá que dá tempo. Ana, a casa é sempre sua. Bem-vinda, querida. Então, gente, boa noite. Tá bom aqui o som? Boa noite, sejam todos bem-vindos também aqui à nossa casa. Esse mês de maio nós estamos conversando sobre Maria, né? Não por acaso, mês de maio, mês das mães. Tem sempre aquela história, não, mas mês da mãe é todo dia, né? Mês dos pais é todo dia e tal. Mas se a gente pode separar um cadinho da nossa corrida para a gente poder homenagear os nossos pais, vale a pena por nós, né? Então, a gente vai conversar sobre Maria de Nazaré, mãe de Jesus, que, na verdade, a gente tem poucos registros sobre Maria, não temos muitas coisas.
poucas menções que tem no Evangelho a ela, mas isso não quer dizer que ela tem pouca grandeza. Mas antes de eu falar sobre esse espírito incrível, que é a mãe de Jesus, queria contar um fato curioso para vocês, o que tem a ver Maria com esse livro que muitas pessoas têm dificuldade de ler, que é Memórias de um Suicida. Psicografado por Ivone Pereira, conta a história, ele mesmo conta a história para ela, da experiência dele no mundo espiritual depois que ele se suicidou. Então, esse livro é difícil para as pessoas lerem, porque ele descreve com muitos detalhes. Mas essa descrição de detalhe é importante porque é nos detalhes que a gente vai entendendo o tamanho da dor. E então, esse livro que ficou engavetado durante um grande tempo, até Ivone poder ter condições de publicar, traz uma informação preciosa para a nossa noite de hoje. Então, quero começar aqui, está logo no começo, deixa eu ver aqui, é logo no... Isso, logo no começo mesmo. Nós estamos aqui no primeiro e segundo capítulo, em que ele conta assim. Tem um detalhe interessante que eu li na introdução desse livro, que a Ivone, ela é psicógrafa. Também ela, em outras experiências, também teve experiência de suicídio. Mas esse livro não foi uma psicografia. Esse livro, ela saía do corpo, via as imagens, escutava tudo o que ele tinha para contar e depois ela voltava para o corpo e registrava. Então, é um trabalho hercúleo, né? A gente poder também se aproximar da grandeza desse médium também. Então, diz ele, imaginai uma assembleia numerosa de criaturas disformes, homens, mulheres, caracterizada pela alucinação de cada uma, correspondente a casos íntimos, trajando todos vestes como que empastadas do lodo das sepulturas, com feições alteradas e doloridas, estampando os estigmas de sofrimentos cruciantes. Imagina um lugar, uma povoação envolvida em densos véus de penumbra, gélida, asfixiante, onde se aglomeram habitantes do além-túmulo abatidos pelo suicídio. Ostenta cada um o ferrete infame do gênero de morte escolhido, no intento de ludibriar a lei divina, que lhes conceder a vida corporal terrena como precioso ensejo de progresso, inavaliável instrumento para a remissão de faltas gravosas do pretérito. Pois era assim, a multidão de criaturas que os meus olhos assombravam deparavam nas trevas, que lhes eram favoráveis ao terrível gênero de percepção, esquecido na insânia do orgulho que a mim era próprio, que também eu pertencia a tão repugnante todo, que era igualmente um feio alucinado, um pastoso ferreteado. Ele era português, né? E aí, gente, eu não vou ler porque vai tomar muito tempo, mas ele vai descrever a situação de cada suicida ali em torno dele, dependendo do tipo de suicídio, o tipo de sofrimento que cada um tinha nas suas memórias difíceis. E aí ele está descrevendo tudo isso, com várias páginas ele descrevendo todos esses, até que começo a ouvir um rumor cada vez maior. Saí de um salto para a rua, até que dentro da atmosfera densa e penumbrosa surgiam os carros brancos, rompendo as trevas com poderosos holofotes. Estacionou uma espécie de trem, uma caravana. Desceu um pelotão de guardas e, em seguida, pareciam enfermeiros e um chefe da expedição. Usava turbante e túnica, parecendo um hindu. E começavam a dizer, fulano de tal, lugar tal, rua tal, número tal. Fiquei impressionado com tamanho detalhe. De súbito, ressoou nessa atmosfera dramática o meu nome, Camilo Cândido Botelho, Belarmino de Queiroz e Souza, Jerônimo de Araújo, e assim foi seguindo o nome. Disse-ia que alguém de muito longe acessava poderosos telescópios até as nossas desgraçadas moradas,
para informar detalhadamente onde cada um estava. Foi entre lágrimas de emoção indefinível que andei os pequenos degraus da plataforma. Eu, enfermeiro atencioso e paciente, e policiais fechavam o cerco para cuidar de cada um de nós, até que todos nós entramos naquele lugar. Eram carros amplos, cômodos, confortáveis, com poltronas individuais. E muitos enfermeiros acomodavam cada um com almofada, cobertorzinho e tal. Na porta da entrada dessa embarcação, vi escrito: Legião dos Servos de Maria. A tarefa desses abnegados legionários estava cumprida. Ouviu-se um tilintar abafado de uma campainha e um movimento rápido de suspensão de pontos de acesso e embarque dos obreiros. Esse estranho comboio oscilou sem que nenhuma sensação de galeio e balanço sentíssemos. Não contive as lágrimas. O ensurdecedor coro, gritos desesperados. E senhoras nos acompanhavam por nós, velando durante toda a viagem. Apressava-se a marcha. Deus misericordioso, havíamos deixado o vale sinistro. Então, esse relato daqui que está contado por ela, eu acho belíssimo. O que é você estar num vale de sombras, de remorsos, de dores, que são sensações físicas perespirituais, mais mal-estares, solidão, medo, assombro. E chega tarefeiros do bem, obreiros do bem, coordenados por Maria de Nazaré. Então, no Vale dos Suicidas que ele descreve, existe esse grupo coordenado pela Mãe de Jesus, que consegue trazer aqueles que conseguem ouvir o chamado para poderem ser tratados, recuperados. Maria de Nazaré é considerada aquela mãe, rainha dos anjos, né? Os anjos caídos, que são aqueles que escolheram uma estrada tão difícil. Então, quem é essa mulher, né, que a gente vê descrita aqui por Ivone Pereira, e que no livro A Caminho da Luz, eu gostaria de ler aqui exatamente o termo, né, que Emmanuel traz, que vai dizer que é personalidade sublimada, porque no início de A Caminho da Luz tem lá o nome dos espíritos que vão reencarnar contemporâneos a Jesus. Então tem lá Isabel, Zacarias, João, enfim, e dentre eles Maria, e ela é descrita pelos espíritos como a personalidade sublime. Então, essa mulher a gente conhece a partir da relação dela com Jesus. A gente sabe pouco. O que aconteceu na vida dessa mulher? Que ela morava no templo, né? E fica sob os cuidados de José, um homem mais velho, um senhor já, fica aos cuidados. Então, ela era culta, ela estudava, ela lia. Isso era uma coisa raríssima para as mulheres. Mas Maria não. Ela foi iniciada, digamos assim, nos estudos, né, do Velho Testamento. Então, ela, a referência que a gente tem de Jesus, toda ela tem a ver com o nascimento desse filho. Então, eu listei alguns aqui. A gente sabe quando o anjo Gabriel vem visitá-la e dizer que ela vai ficar grávida. Tem o diálogo dela com Isabel. Tem também quando ela encontra Simeão, que é um senhor do templo, que recebeu uma revelação de que ele ia reconhecer, quando viesse uma criança, ele ia reconhecer que aquele era o Messias, né? Temos a referência dela nas bodas de Caná, quando ela diz que o vinho acabou e ela pede a Jesus para transformar a água em vinho, e embora ele tenha dito que ainda não era hora dele poder mostrar quem ele era, mas ele obedece à fala de Maria, e ela diz para os servos, né, faça tudo o que ele mandar. Então, a gente vai vendo a personalidade dessa mulher, no silêncio dessa mulher, muita firmeza e muita cooperação. Mas ela tem uma coisa muito singular. É uma mulher de uma fé inabalável. Então, a frase que ela diz ao anjo Gabriel, quando se aproxima dela, ela diz para ele, porque ele chega para ela e diz que ela vai ter um filho. E ela
não entra em dúvidas a respeito disso. Ela então diz: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim a tua vontade. Que é diferente quando ele vai até Zacarias para dizer que a esposa dele ia ficar grávida. Olha que coisa interessante. Ele não chega para José para dizer que Maria ia ter um filho. Ele chega diretamente para Maria. Mas no caso de Isabel, que vai ser mãe de João Batista, não, ele fala para Zacarias. Mas Zacarias duvidou. Mas como assim que Isabel vai ter um filho? Eu já sou idoso, ela também, não tem mais jeito e tal. Aí o anjo diz que então que ele vai ficar mudo até o dia que João nascer. E é tão interessante essa passagem, porque ele fica mudo mesmo, não consegue contar para ninguém o que aconteceu, né? E aí, quando João nasce, querem colocar nele o nome do pai, né? Querem colocar nele o nome de Zacarias. E a Isabel diz assim: não, não, o nome dele vai ser João. E aí é quando a voz sai de Zacarias e ele diz: o nome dele será João. E então Maria, ela diz sim imediatamente, assim que Gabriel conta para ela. Gabriel quer dizer enviado do Senhor, né? Conta para ela que ela vai ter um filho. E aí ele chega perto dela e é uma saudação. Ave Maria é salve Maria. Tu estás cheia de graça, né? Então tu estás inundada do amor de Deus, né? E ela então fala isso, né? Nós temos também a referência dela quando Jesus, perto dos 12 anos, ainda não tinha acontecido, não era o momento do Bar Mitzvah, mas ele conversa com os homens do templo como se fosse um adulto, como se fosse um grande conhecedor. E era, né? E ela também fica surpresa com aquela facilidade do filho. Tem também aquele momento que ela procura os senhores do templo para poderem dar um lugar para Jesus. E aí ele pergunta para ela: mãe, que queres tu de mim? Eu já não te falei que eu tenho uma relação direta com Deus, né? Para de ficar procurando emprego para mim, eu já estou resolvido, né? Então, a preocupação dela enquanto mãe. Tem também aquele momento em que ela quer convidar Jesus para as tradições da família e ele diz para ela: quem é minha mãe e meus irmãos? Né? No sentido de poder mostrar para ela que ele estava para além daquelas tradições. Então, ela era uma mulher, como uma mulher do seu tempo. Porém, seu coração ela era diferente. Então, ela seguiu todas as coisas comuns que uma mãe faria por um filho. Então, não tem nada, vamos dizer assim, extraordinário. Dizem que Jesus foi morar com os essênios, que Jesus foi... Não. Jesus conviveu com a mãe e com o pai, como qualquer jovem da idade de Jesus. E tem especulações, será que Jesus teve irmão, não teve irmãos? Tem algumas alusões a isso, mas isso, na verdade, não é muito importante. Importante mesmo é a gente saber que Jesus era filho de Maria e que Maria era mãe de Jesus. Mas, desde muito cedo, Maria reconheceu naquele filho uma coisa diferente. Era um filho diferente. Uma criança diferente, um jovem diferente dos jovens da sua idade. Então, o importante é a gente ir se dando conta dessa figura de Maria, que a gente tem bastante referências dela, trazidas pelo catolicismo, de uma maneira que, às vezes, encobre essa figura tão sublime que Maria é. Vocês sabem que a Igreja Católica colocou vários nomes, mas é referente ao mesmo Espírito, dependendo de onde ela era vista. Então, por isso que fica Aparecida, Fátima, todos esses nomes, dependem de onde ela surgia e se mostrava, né? A gente hoje pode compreender que são os espíritos que ela coordena. Então, quando a gente pensa em Maria, ela manda seus emissários, ou ela mesma vem, mas em cada lugar desse foram tendo nomes correlatos. Então, todas essas santas que a gente já ouviu falar, todas elas são expressões de Maria, de uma santa, de uma mulher única. E essa referência de que ela era virgem, Maria, ou se o corpo de Jesus seria um corpo como o nosso, ou se ele tinha um corpo fluídico, isso também é para a gente deixar de lado, né? Teremos discussões filosóficas, mas o posicionamento que o Espiritismo traz para a gente é que Jesus nasceu como qualquer um nascia em seu tempo.
e que a palavra virgem quer dizer jovem. Não é um atributo biológico. Virgem quer dizer jovem. Ela era muito jovem mesmo. Embora se vivesse pouco na época de Jesus, não se morria com 103 anos, 104 como hoje, né? Não tínhamos uma medicina tão avançada, mas mesmo as mulheres que tinham filhos jovens, mulheres de 30 anos já era considerada velha. Mas Maria era muito jovem quando ela deu à luz a Jesus. O que acontece quando Maria acompanha Jesus na cruz? Muita coisa importante acontece a partir desse momento. Então, até Jesus começar todo o seu processo público dos 30 aos 33 anos, Maria é uma mãe como qualquer outra mãe, embora ela reconhecesse a diferença de seu filho. Mas quando Jesus é preso, ela tem o sofrimento de qualquer mãe. E acompanha Jesus o tempo inteiro, sem jamais reclamar. Quando Jesus é preso na cruz e ela assiste todo aquele suplício tão doloroso, que eu não vou aqui recolocar, mas nos seus últimos momentos, juntinho de Maria, tinha João, que era um discípulo também muito jovem. E Jesus então se dirige para ela e para ele e diz: Maria, eis aí teu filho, João, eis aí a tua mãe. E que nesse momento o que está sendo trazido é que é como se Jesus estendesse a maternidade dela para toda a humanidade ali através de João. Quando termina tudo aquilo, Maria volta para a cidade dela, que é Bataneia, para os seus familiares. Isso está descrito por Humberto de Campos no livro Boa Nova. Ela volta para os seus familiares, fica um bom tempo, e João a acompanha, mas ele vai para um outro lugar, tentando encontrar uma maneira dele conseguir cuidar de Maria, porque ele passa a ser o filho dela, né, os cuidados com a idade dela, enfim. Ele queria continuar cuidando dela e queria continuar a divulgação do Evangelho. Então, ele consegue, na cidade de Éfeso, um lugar para trazer Maria para morar e, ao mesmo tempo, conseguir ir na cidade pregar. Então, ele consegue uma casinha doada, num altozinho de uma colina, de frente para o mar, na cidade de Éfeso, em que Maria ficava lá na cidade, na casa, ele cuidava dela e ele fazia esse trânsito, né? E enquanto ele estava na cidade pregando, Maria recebia nessa casa os sofridos, os necessitados. E também aqueles que queriam saber mais de Jesus. E também aqueles que precisavam ser consolados por Jesus. Ela sabia todas as falas de Jesus e conseguia compartilhar com todos eles aqueles momentos tão íntimos e tão diferentes, né, que ela tinha para contar. Mas, junto disso, eu também queria ler para vocês que, assim como uma mãe, ela tinha lembranças incríveis sobre seu filho. Ela se lembrava do Tiberíades, ela se lembrava quando seu filho reunia os discípulos amados, se lembrava que a certeza da proteção divina podia lhe dar consolo. Ela conseguia se lembrar de tantas situações junto com ele. Isso não ficou apagado no tempo, né? Ela conseguia se lembrar como qualquer mãe se lembraria de todos os momentos com seu filho. Então, ela passou um grande tempo lembrando-se desses instantes, né, com ele. E é tão bonito a gente pensar isso, porque ela é uma mulher especial, mas é uma mãe humana, né, como qualquer uma de nós é. Então, junto disso, eu queria retornar a um momento muito importante, que é esse momento em que ela diz sim. Quando ela recebe a visita do anjo Gabriel, e ele diz para ela: salve Maria, tu és cheia de graça. E aí, em seguida, ela vai visitar a prima, porque ele diz, já sua prima está grávida, né, e vai receber o João e tal. Ela chega lá, olha que fenômeno interessante. Quando ela chega, Isabel está grávida há mais tempo, né, do que ela. O bebê de Isabel se mexe assim que ela chega, né? E aí a Isabel entende que tem alguma coisa a ver a gravidez dela com a gravidez de Maria e diz para ela: bendito é o fruto do vosso ventre.
Então, essa oração que a gente conhece, Ave Maria, cheia de graça, bendito é o fruto que do vosso ventre nasceu Jesus, é isso. É juntando as duas falas, as falas do anjo Gabriel e as falas de Isabel. Mas eu queria voltar, que esse sim é muito importante para a gente, já que é nosso título de hoje. Quando ela diz, eis a serva do Senhor, faça-se em mim a tua vontade, ela está falando uma coisa muito importante. Ela está anunciando para nós um lugar ao qual a gente precisa alcançar, que é uma relação com Deus de entrega. Dizer sim aos desígnios de Deus é quando a gente para de brigar com o que Deus nos envia na vida da gente. Então, o sim, se não fosse o sim de Maria, nós não teríamos Jesus, né? Claro que estava planejado para ela ser a mãe, estava tudo planejado. Também estava planejado que Allan Kardec seria o nosso codificador, mas planejamento não é determinação. Então, ela poderia, de alguma maneira, duvidar, ela poderia dizer não, poderia muitas coisas, mas ela era um espírito de personalidade sublime. Então, é como se o Evangelho estivesse contando para a gente que Maria já tinha dado uns degraus evolutivos tais que a ela não tinha dúvida que era assim. E eu fico pensando na gente, nas nossas experiências comuns, como é difícil a gente dizer sim para a nossa vida. Como é difícil a gente dizer sim aos nossos filhos que virão. Porque dizer sim, como Maria disse, significa eu me entrego, Senhor, para o que tiver de acontecer. Olha o tamanho desse sim. Ela viu esse filho nascer, acompanhou esse filho 33 anos e viu esse filho morrer na sua frente. Não é tão simples dizer sim para tudo isso. Então, ela é, para nós, a expressão desse sim máximo. Mas nós, na nossa experiência, no tamanho da gente, a gente também está sendo convidada a dizer sim para a nossa vida. Sim para as nossas famílias, sim para os nossos filhos, sim para o nosso pai, sim para a nossa mãe, sim para a gente. Esse sim quer dizer, não é não estou nem aí, esse sim não é distração. Esse sim não é abandono. Esse sim que Maria está ensinando para a gente, dizendo para nós, eis a serva do Senhor, faça-se em mim a tua vontade, é quando a gente está diante de uma dificuldade e a gente não gasta energia brigando com a dificuldade, a gente enfrenta a dificuldade. E dizer sim não quer dizer, eu entrego para Deus, tipo assim, estou nem aí, né? Deus resolve. Então, entregar para Deus não é abandonar com Deus. Entregar a Deus quer dizer, eu faço a minha parte, eis a serva do Senhor. Então, eu faço a minha parte e o que não me diz respeito e o que está nas tuas mãos, deixo contigo. Ou seja, o que a gente deixa com Deus, na verdade? A gente deixa com Deus os desdobramentos, porque nós não sabemos quais serão os desdobramentos quando a gente diz sim para uma gravidez. Nós não sabemos os desdobramentos quando a gente diz sim para abraçar um trabalho novo. Nós não sabemos os desdobramentos quando a gente diz sim para um tratamento de câncer. Nós não sabemos os desdobramentos de um sim quando a gente resolve fazer uma grande mudança na nossa família, quando a gente resolve partir, ou quando a gente resolve começar uma família. Então, quando a gente entende que a vida só flui quando a gente diz sim e faz a nossa parte, e abre o coração para que a espiritualidade faça o que for possível e necessário, a gente abre mão de controlar os resultados. Porque o que a gente quer é controlar os resultados. Vou dizer sim, se for legal para caramba o que vai acontecer. Então, eu quero saber previsões do depois para eu poder ver se vai dar para eu dizer sim. É como se a gente quisesse adiantar o filme da nossa vida, ver o que acontece lá. Vai ser bom, então eu volto aqui, agora já posso dizer sim. Só que não. O que a vida convida para a gente é que a gente se abra e a gente se permita ser tocado pela vida nos lugares e da maneira que forem necessários para o nosso amadurecimento. Maria não estava em expiação, nem Jesus. Mas aquela história da crucificação e o que Maria precisou fazer nesse momento fazia parte da história deles. Mas não no sentido de
que eles precisavam passar por aquilo, mas porque aquilo fazia parte da história de seu tempo. E aí, pensando nisso, eu trouxe uma frase de Emmanuel, que ele fala sobre quando a gente quer entregar e não fazer nada da nossa parte. Ele diz assim: é imprescindível que a criatura coopere na objetivação dos propósitos divinos em si própria, compreendendo que se trata de lamentável abuso, muita alusão à vontade de Deus, quando ficamos distraídos do trabalho que nos compete. Então, Emmanuel está dizendo assim: dizer sim significa você fazer a sua parte e manter a sua fé acesa. Se você acha que para dizer sim teria que ter todos os controles das coisas, ou dizer sim é você não fazer mais nada e deixar para lá, você ainda não entendeu o que quer dizer sim. Então, você precisa conhecer mais de Maria. E é por isso que, quando alguém perde um ente querido, todo mundo fala de Maria, né? Ah, Maria sofreu mais. Maria sofreu mais. Olha, Maria viu o filho dela. Não é esse lugar exatamente que Maria é exemplo para a gente. Maria é exemplo para a gente no sim. Não é no desfecho. Não é quando Jesus se despede que ela é nosso exemplo. Quando a gente estiver diante de alguém que está muito sofrido pela perda de um ente querido, é que, nesse momento, a gente precisa se lembrar que Maria disse sim para tudo que viesse. Então, quando a gente diz sim para a gente amar alguém, para a gente ser mãe de alguém, pai de alguém, ou irmão de alguém, ou um ente querido qualquer, dizer sim para esse amor que a gente está se abrindo, significa que, a qualquer momento, esse amor pode ir embora. Porque a morte está próxima de todos nós. Nós só não sabemos quando vai ser, nem de que jeito vai ser. Mas o fato da gente amar não quer dizer que isso pode nos proteger dessa outra pessoa poder ir embora da nossa vida, ou nós mesmos irmos embora dessa vida. Então, dizer sim significa um lugar muito adulto que Maria está convidando a gente. Que é a gente estar na vida aceitando que viver é um risco, sim. Mas a vida na Terra, ela é desse jeito. É uma vida que lida com a impermanência, com o que é imprevisível. Então, a gente precisa soltar o desejo de controle que a gente tem, porque o que a gente quer é não sofrer. Só que a vida, no mundo de provas e expiações, ainda é uma vida que tem dor, porque nós estamos no processo de aprender. Assim como uma criança machuca o joelho várias vezes até aprender a andar, machuca o pé várias vezes até andar de bicicleta sem cair, nós também, até a gente alcançar o nosso amadurecimento, tem muitas quedas e deslizes que vão fazer parte da nossa vida. Não querer se ferir na vida, não querer sofrer, não querer sentir dor, é a mesma coisa que dizer eu não quero crescer, quero ficar pequenininho. Então, dizer sim significa eu aceito o crescimento, eu aceito o custo do crescer, mas eu também estou aberto pelas alegrias do crescer, porque crescer também traz alegria para a gente, né? Crescer não é só a dor, não. Crescer também tem muitos ganhos, muitas conquistas morais. Vocês imaginam a conquista moral que essa mulher alcançou, não só por ter atravessado com Jesus seus 33 anos e acompanhado no seu derradeiro momento de voltar para a pátria espiritual, mas o que acontece com Maria depois que Jesus se vai? Ela continua o legado de Jesus, porque ela continua consolando corações desvalidos. Então, ela recebia na sua casa todo dia muita gente. E ela consolava um, consolava outro. Recebia muita gente que tinha perdido a fé, porque quando Jesus morre, os cristãos passam a ser muito perseguidos também. Então, começa a haver uma grande dispersão. Então, a casa de Maria era um lugar de encontro. É tão interessante isso, porque chegavam lá leprosos, os que eram, né, considerados párias da sociedade. E é por causa de uma visita de um desses leprosos que ficou esse nome tão importante dela, né? Que ela é considerada, achei aqui, tem um leproso que chega perto dela, muito sofrido, muito dolorido, e ela era consoladora, acolhedora, oferecia colo, uma mão amiga, um ouvido. E aí ele diz para ela assim: sois a mãe de nosso mestre, és nossa mãe também, nossa mãe santíssima.
Então, essa é a primeira referência a esse nome que a gente tanto fala. Então, essa casinha de Éfeso foi considerada como a casa da Santíssima. Então, quando a gente fala Maria, Mãe Santíssima, a gente está fazendo uma referência, uma alusão a essa experiência desse homem, que depois, mais tarde, só se referiam a ela assim, vai lá na casa da Santíssima, que você vai ser ajudado e tal. E é dessa experiência de Maria com tantas pessoas sofridas que vem essa frase que Chico Xavier pediu a Emmanuel, um consolo para seus momentos difíceis, né? Quando ele pede a Emmanuel, que ele estava muito mal, ele pede a Maria uma palavra para mim, e aí a palavra que vem é, tudo passa. Né? Essa frase, tudo passa, era uma frase, segundo os historiadores, né? Era uma frase que ela dizia para todos aqueles que viam, como é que eu faço para vencer as minhas dificuldades? Como é que eu passo para aguentar esse sofrimento que eu tenho? E ela dizia, tudo passa. Então, é uma frase materna, né? Para a gente, é bom a gente ter essa frase materna com a gente. Até então, a gente está falando desse sim de Maria, e eu fiquei pensando aqui, o sim para a gente, no nosso grau evolutivo, para ela, o sim está mais acessível, né? Para nós ainda é uma construção. Eu entendo que esse sim de Maria para a gente são graus que a gente vai conquistando. Digamos assim, a gente mais imaturo, a gente tem dificuldade de dizer sim. Quanto mais amadurecimento a gente vai ganhando, a gente vai conseguindo dizer sim com menos dificuldade. Com menos dificuldade, cada vez menos dificuldade. E poderíamos pensar, em que lugar da minha vida eu ainda não estou conseguindo dizer sim? Quando eu olho para os meus filhos, porque ela disse sim para Jesus, Jesus disse sim para ela, né? Quando eu olho para os meus filhos, eu consigo dizer sim para eles exatamente como eles são? Eu consigo acolher no meu coração exatamente como eles são, porque Maria não colocou uma pergunta para o anjo Gabriel. Não perguntou nada, só disse, faça-se em mim a vontade do Senhor. Eis aqui tua serva. Esse é um lugar de total entrega, eu não faço nenhuma objeção. Você mandou, está tudo certo. Isso está cheio de graça. Então, essa possibilidade está para cada um de nós. O quanto está aberto o meu coração para poder dizer sim às experiências difíceis da minha vida, e eu posso dizer sim, faça-se em mim a tua vontade, Senhor. Porque está difícil? Porque para o que está fácil para a gente é tranquilo te dizer sim, né? Sim para as nossas diversões, sim para as nossas conquistas, está ótimo. Sim para o que eu gosto, é uma beleza. Mas se eu consigo dizer sim para aquilo que me dói, para aquilo que me deixa agastado, aquilo que me deixa ansioso, que me deixa aflito, segundo Maria, já que tudo passa, se você está se demorando muito tempo em aflição, é porque você ainda não disse sim. É preciso dizer, eis aqui, a serva do Senhor, faça-se em mim a tua vontade. É quando eu estou diante da dificuldade e estou aberto para o que vier, mas eu faço a minha parte. Mas eu desisto de querer ficar controlando a realidade para que seja como eu quero, porque 99% das vezes nunca fica do jeito que a gente quer. Significa que a gente tem que escolher como aparece para a gente. E sabe por quê? Porque como aparece para a gente é que estão presentes ali o que você precisa para crescer. Então, de verdade, a vida não é como a gente quer. De verdade, a vida é como a gente precisa que ela seja. Então, o corpo que a gente tem é o corpo que a gente precisa. Então, as situações que a gente tem junto com a nossa família é a família que a gente precisa. Hoje eu estava fazendo uma palestra sobre família, por causa do Dia das Mães também, online, para um grupo área da família da Federação Espírita Brasileira. E aí me perguntaram assim, como é que a doutrina espírita pode ajudar, então, a gente nas famílias e tal? Eu falei, isso dá uma palestra, né, para explicar como é que a doutrina espírita pode auxiliar uma família a crescer. Mas, em poucas palavras, o que a doutrina espírita faz por nós é despertar. Porque a gente vive num sono profundo. A gente vive distraído, como diz Emmanuel. E quando as coisas dão ruim, como a gente diz, eu vou entregar para Deus. Isso é uma postura completamente infantil. Né? Se tivesse tudo indo bem, a gente não ia dizer, entrego para Deus. Não, opa, me dá aqui que é meu, né? Que está indo tudo bem.
Eu quero entregar quando dá ruim. Então, o Espiritismo chega na vida da gente para a gente poder sair desse sono infantil, de que eu não faço, Deus vai fazer. Eu não faço o meu movimento e quero que as coisas tenham resultado diferente. Eu planto morango, quero que venha abacaxi, né? Então, quando a gente começa a compreender que para a gente fluir na vida precisa fazer a nossa parte, aí vai ter que ter um processo de reflexão. Qual é a minha parte mesmo nisso que está acontecendo aqui? Nessa circunstância que eu estou experienciando, qual é a minha parte? Porque, creiam, parece que é uma coisa que não é crível. Mas grande parte das vezes, os nossos problemas, a gente está fazendo A querendo resultado B. Então, é difícil a gente abrir mão das coisas seguras que a gente já conquistou e nós queremos as alegrias de uma vida que não tem segurança. Então, a gente faz coisas contrárias, querendo resultados diferentes. Então, dizer sim significa, primeiro eu preciso concordar com as coisas que estão na minha mão. A partir disso, aqui, exatamente aqui como estão acontecendo as coisas, qual é a parte que me cabe? Qual é o meu pedaço? A partir do meu pedaço, aquele pedaço que eu não sei o que vai acontecer ou como vai se desdobrar, é esse pedaço que você precisa entregar. Por exemplo, quando uma dor está grande demais, isso você precisa entregar. Tudo aquilo que transcende a sua capacidade de ação, você precisa entregar. Então, entregar é um processo, não é algo que é da cabeça, é do coração. Entregar significa desistir de reclamar, desistir de ficar contando para todo mundo o sufoco que você está passando, desistir de estar procurando do lado de fora as soluções que estão todas no seu coração. Porque a gente vai para esse lugar, não é? A gente fica tão, vamos dizer assim, revoltado de estar passando por aquilo, como se aquilo não tivesse de estar na sua vida, que a gente vai entregando para quem do lado está. Eu tenho familiares que, quando eu encontro, quando sento do meu lado, começa o rosário de problemas. Então, é para a gente poder começar a entender, eu vou parar de espalhar. O que dentro desse meu rosário de problemas pode ser a minha ação? Qual a minha parte? Então, pensa, Maria não gostaria de tirar o filho da cruz? Não gostaria de fazer uma revolução naquela multidão? Não gostaria de sair gritando, agarrar nos pés da cruz? Nada disso ela fez. Ela ficou junto até o final, pertinho do filho. E esperando que se desse e acontecesse aquilo que está para além da sua decisão. E isso quer dizer, eis aqui a serva do Senhor. Bom, num certo dia, Maria estava lá nessa casinha de Éfeso, olhando o mar. Ela fazia meditações diárias. Ela recebia as pessoas todos os dias, então ela se preparava para isso. Passou-se o tempo, João continuava indo para a cidade. João morreu velhinho, viveu até o final do século I. Então, ele acompanhou Maria e ainda continuou vivo. Então, ele acompanhou o envelhecimento dela, né? Então, elevada nas suas meditações... Sim, um detalhe importante que Humberto de Campos conta. Todo mundo que chegava lá na casa de Maria chamava ela de mãe, tá? Mãe. Então, ela estava na casinha dela, ainda fazendo suas meditações, ela viu aproximar-se mais um pedinte, como sempre. Minha mãe, exclamou o recém-chegado, assim como tantos outros, vim fazer-te companhia e receber tua bênção. Maternalmente, ela o convidou a entrar, impressionada com aquela voz que lhe inspirava profunda simpatia. O peregrino lhe falou do céu, confortando-a delicadamente. Comentou as bem-aventuranças divinas que aguardam a todos os devotados e sinceros filhos de Deus, dando a entender que lhe compreendia as mais ternas saudades do coração. Maria ficou empolgada. Como é que pode alguém vir me dar, quando, na verdade, aqui todos vêm me pedir? Que mendigo seria esse, que conhece as dores secretas de minha alma? Ninguém havia vindo para me dar, sempre para pedir. No entanto, aquele viajante desconhecido
lhe derramava as mais santas consolações. Onde ouvira a voz meiga e carinhosa em outros tempos? Que emoções eram aquelas que lhe faziam pulsar o coração de tanta carícia? Seus olhos se umedeceram de ventura, sem que conseguisse explicar a razão de tanta emoção. Foi quando esse hóspede anônimo lhe estendeu as mãos e lhe falou com profundo acento de amor. Oh, minha mãe, venha aos meus braços. Nesse instante, fitou as mãos nobres que se lhe ofereciam num gesto da mais bela ternura. Tomada de emoção profunda, viu nas mãos daquele homem 2 marcas, igual às do seu filho na cruz. Instintivamente olhou diretamente para os pés. Divisou ali também úlceras cravadas nos pés do peregrino. Não pôde mais. Compreendendo a visita amorosa que Deus lhe enviava ao coração, bradou com infinita alegria: oh, meu filho, quantas úlceras fizeram em você! E, precipitando-se para ele como mãe carinhosa e desvelada, quis certificar-se tocando a ferida, igual São Tomé, né? Que lhe fora produzida pelo último lance, perto do coração. Suas mãos ternas e solícitas o abraçaram na sombra visitada pelo luar, procurando sofregamente a úlcera que tantas lágrimas lhe provocava ao carinho maternal. A chaga lateral também estava lá, sob a carícia de suas mãos. Não conseguiu mais dominar seu intenso júbilo, e no ímpeto de amor tentou se ajoelhar. Queria abraçar-se aos pés do seu filho e acarinhar com ternura. Ele, porém, levantou-a, cercado de um halo de luz celestial, e se ajoelhou aos seus pés. Beijou suas mãos e disse em carinhoso transporte: sim, minha mãe, sou eu. Venho buscar-te, pois meu pai quer que sejas no meu reino a rainha dos anjos. Essa descrição de Humberto de Campos é interpretada como sendo por que ela é a mentora dos servos, dos cuidadores da chamada Legião de Maria. Maria cambaleou tomada de inexprimível ventura. Queria dizer da sua felicidade, manifestar seu agradecimento, mas o corpo como se lhe paralisara, enquanto os seus ouvidos chegaram os ecos suaves da saudação do anjo, qual se entoassem 1000 vozes carinhosas por entre as harmonias do céu. No outro dia, 2 portadores humildes desciam a Éfeso, de onde regressaram com João, para assistir aos últimos instantes daquela que lhes era a devotada Mãe Santíssima. Maria já não falava mais. Numa inolvidável expressão de serenidade, por longas horas, ainda esperou a ruptura dos derradeiros laços que aprendiam a vida material. E depois que Maria sai do corpo, ela, olha que coisa interessante, tinha tamanha lucidez que ela pediu para ser levada àqueles cristãos que eram perseguidos, que estavam presos em Roma. E ela vai. Ela é levada a esse lugar antes dela chegar ao mundo espiritual para finalmente, né, desencarnar para valer, né? Aproximou-se dos condenados. Aproximou-se de um a um, orou junto com eles, fez preces, cheias de sofrimento e confiança. Sentia-se mãe daquela assembleia de torturados pela injustiça do mundo. Espalhou claridade misericordiosa entre aquelas fisionomias pálidas e tristes. Eram mulheres que confiavam no Cristo, mulheres que por ele haviam desprezado o conforto do lar. Maria aliviou-lhes o coração. E antes de partir, deixou-lhes uma lembrança perene. O que possuía para lhes dar? Suplicar a Deus a liberdade? Jesus ensinara, porém, que com ele todo jugo é suave e o fardo é leve. Recordou que seu filho deixara a força da oração como um poder incontrastável entre os discípulos amados. Então, rogou ao céu que lhe desse a possibilidade de deixar entre os cristãos oprimidos a força da alegria.
Foi quando, aproximando-se de uma jovem encarcerada, de rosto descarnado e macilento, e disse ao ouvido: canta, minha filha. Tenhamos bom ânimo. Convertamos as nossas dores da terra em alegrias para o céu. Essa emoção lhe fez vibrar subitamente o coração. De olhos estáticos e contemplando o firmamento luminoso, por meio de grades poderosas, ignorando a razão de sua alegria, cantou um hino de profundo e enternecido amor a Jesus, em que traduzia sua gratidão pelas dores que lhes eram enviadas, transformando as suas amarguras em consolos rimados de júbilo e esperança. Daí a instantes, seu canto melodioso era acompanhado pelas centenas de vozes dos que choravam no cárcere, aguardando o glorioso testemunho. Logo em seguida, a caravana majestosa conduziu ao reino do Mestre a bendita entre as mulheres. E desde esse dia, nos tormentos mais duros, todos os discípulos de Jesus têm cantado na terra, exprimindo assim seu bom ânimo e a sua alegria, guardando a suave herança da nossa Mãe Santíssima. E então, essa prece Ave Maria, eu acho que para a gente lê-la conforme o que a gente aprendeu com Humberto de Campos sobre quem é ela, eu leria assim: Salve Maria, tu és cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e também na hora da nossa morte. Que assim seja. Muito obrigada, meus amigos. Gente, que coisa linda, né? Esse silêncio aqui no palco, na casa, fica aqui, vem cá, fica aí. Esse silêncio, né? É um silêncio de uma emoção tão grande, né? A gente chorou com você, viu, Ana? É um trecho muito difícil da gente ler. Essa ascensão de Maria é tão bonito, né? Jesus em forma de um mendigo, de um pedinte, né? E alguém que não vai pedir, vai dar a ela esse consolo, né? Eu, quando leio Humberto de Campos nesse trecho também, ó, lágrimas escorrem. Norma Benjamin disse a mesma coisa aqui no YouTube. Falou que também não consegue. Que coragem que você conseguiu ter, porque a gente realmente não consegue. Alguém da plateia, nossa querida Casa Espírita cheia, quer fazer uma pergunta para Ana Tereza? Gente, não é todo dia que ela está aqui, sábado à noite, não. Ela está aqui todo dia na casa. Pergunta fácil, ó. Vamos liberar a Ana. Ó, eu vou levar o microfone aí até você, tá? Porque aí o pessoal de casa, no YouTube, vai conseguir nos ouvir. Boa noite, Rogério. Não é bem uma pergunta, que eu não é para dizer a todos que na atividade, município do Rio de Janeiro, próximo a Itapiruna, existe uma gleba doada por um senhor e foi autorizado pela Igreja Católica reproduzir nanocentímetro por nanocentímetro a casa em Éfeso. É idêntica em tudo. E eu, quando eu vou para a minha família lá em Porciúncula, eu passo lá e fico um pouquinho respirando aquele ar, né? É uma casa assim, simples,
mas você não sente calor, você não sente frio lá dentro. É igualzinha mesmo, tá? E eu sou um devoto. Linda, eu não sabia que existia. Oi? Que coisa linda, eu não sabia que isso então, Inatividade é um santuário que tem lá, que a gente para. É um lugar muito lindo. E nessa terça-feira agora, no meu trabalho de desobsessão, e nós no final nós sempre invocamos Maria. Aí vem aqueles legionários todos, aquela coisa linda, aquelas freiras todas chegando. É uma coisa muito linda, não tem descrição maior, né, quando se fala de Maria. Então, se isso acontece aqui no mundo material, imagina no mundo espiritual, né? Segundo o relato aqui desse nosso companheiro da história da memória dos suicidas, são caravanas ininterruptas que percorrem aqueles vales sombrios, são os obreiros, os tarefeiros do bem, né, os trabalhadores, os legionários, né, são os servos de Maria. Então, é bonito demais a gente ter essa noção de que não existe desamparo. Nós estamos permanentemente amparados pela espiritualidade maior. A diferença é o quanto a gente se abre para esse amparo, né? Então, que a gente possa se conectar com esse lugar, né? Com esse lugar da proteção. Sem mais perguntas, eu gostaria de fazer uma visualização com vocês antes da prece, ou fica sendo da prece. O que você quer fazer? Gente, a Ana vai fazer a visualização. Mas antes, a gente quer mostrar para vocês, olha, esse aqui é o livro de Ana Teresa Camasmi, Palavras para a Alma, tá? No final da reunião, o livro está à venda, toda a renda beneficente em favor de tarefeiros do bem. Um dos livros mais lindos que eu já li. Eu tenho a primeira edição, gente. A gente trabalhou, né, Ana? No lançamento do livro, Thaís, a filha da Ana, está aqui, o Júlio, o marido. A gente trabalhou numa alegria, da Silene, Lúcia. Nós trabalhamos, Daniel, seu filho, estava lá também, né? A gente trabalhou a beça na primeira edição. Eu tenho um autógrafo da Ana com muito carinho. Queridos, renda beneficente para tarefeiros do bem. Ana, presente para o Dia das Mães, olha, é amanhã. Vamos com autógrafos de Ana Teresa, tá? E dedicatória. Eu tenho uma linda que ela me deu no lançamento 2018, eu acho, né? Olha como é que eu lembro, gente, 2018. A memória tá boa. E vou dar um avisozinho também. Ana, tá cheio de recado aqui para você, tá? Ninguém quer te fazer pergunta, não. As pessoas estão agradecendo demais por essa noite amorosa Porque, por exemplo, eu senti uma saudade da minha mãe, sabe? Me deu uma saudade da minha mãe. E aí eu pensei assim, Maria, Mãe Santíssima, cuida da minha mãezinha e cuida de mim também, que estou aqui, sabe? Eu acho que nós, mulheres, principalmente as mulheres, né, a gente é mais molenga. Nessa hora a gente falou assim, Maria, me socorre, cuida da minha mãe e cuida de mim também. Gente, antes da gente ir para a visualização da Ana, e depois nós teremos a prece espírita com o Júlio César e o passe espírita aqui na casa. Eu vou dar um recadinho, que é o do próximo sábado, ok? Este mês de maio, nós estamos homenageando Maria, as mães, tá? Então, o próximo sábado, dia 20 de maio, aqui na Casa Espírita, presencial, Rua Mena Barreto, 110, Botafogo, venham para cá. Nós teremos Roberta Zagueto e o tema, um encontro com a mãe de Chico Xavier. Ela vai nos contar a carta de uma morta, né? As mensagens deixadas pela mãe de Chico Xavier. Então, Ana, meditação é sua e depois prece de Júlio César. Essa família hoje está toda aqui. Ó. Para colocar essa música, eu posso botar nesse microfone?
quero essa música aqui. Faço aqui? Essa luz tem que ficar, né? Pode apagar todas? Então, a gente vai fazer uma visualização. Eu vou pedir para vocês deixarem o corpo de vocês bastante relaxado, solto. A gente aproveitar essa ambiência aqui, já que nós falamos tanto da mãe. E já que a gente aprendeu hoje que é uma legião. Maria tem obreiros do bem para tudo quanto é lugar nesse mundo. É só a gente pensar em Maria que ela vem ao nosso corpo. E eu gostaria de fazer uma visualização com vocês. Você sendo mãe, você sendo pai. Você e seus filhos. Esse lugar maternal, paternal, que segundo o Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se a paternidade, a maternidade é uma missão. E os Espíritos dizem que sim. Uma grandiosa missão. Embora a gente às vezes queira achar que a maternidade ou a paternidade é uma simples decisão biológica, ou só porque a gente quer aumentar a família, é muito mais do que isso. Isso é uma pequena parte da realidade. A nossa história com os nossos filhos é muito mais longa do que a gente imagina. E nós temos compromissos com esses espíritos que vêm à nossa vida de longa data. E se a gente vem como mãe e como pai, é porque algo a oferecer para eles, Deus entendeu que sim. E mais do que isso, Deus conta com você, como pai, como mãe, para que esse espírito possa dar um pequeno passo no seu progresso individual. Não é para sentir culpa nem peso, é para poder sentir o quanto é sagrado o seu lugar. É para você não banalizar esse lugar. É para você aprender com esse lugar. É para você entender que aquilo que você faz pela educação do seu filho é por você. É você que precisa dar esse passo. Porque você também está curando feridas velhas suas, entre você e seu filho, que nem você nem ele lembram, mas vocês sentem. Então, nesse momento aqui agora, pedindo a proteção de Maria Santíssima, que possa orientar você nos seus momentos de dúvida, de medo, de desespero, de impaciência, de intolerância, que são sentimentos humanos, que nesses instantes você possa se lembrar desse lugar sagrado no qual Deus te confiou e conta com você. É com você. É para você. E é por você. Então eu vou colocar uma música calma. Observa um a um. E com a sua imaginação você vai passando a sua mão pelos cabelos do seu filho, da sua filha. Mesmo que seja adulto, o filho é sempre pequeno. Devagarinho você vai acariciando o seu rosto. E vai dizendo, meu filho, minha filha.
Eu sinto muito pelos momentos de impaciência, de intolerância, em que eu não pude dizer sim para você. E devagarinho você vai aproximando seu filho, sua filha, todos eles, ao seu coração. E você vai sentindo junto dos seus braços, sente o abraço de Maria atrás de você, sente a força de Maria de Nazaré envolver você. Imagina as mãos de Maria no seu coração, lhe trazendo força para esse lugar. E vai desejando para os seus filhos o melhor amor que você tem, que transcende os nossos defeitos, as nossas dificuldades, e pode acalmar o seu coração. E você respira profundamente, vai lembrando do seu filho e sua filha pequenininho, e pede a Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, que possa proteger todos eles. Protege, Maria. Protege meu filho aonde as minhas mãos não podem alcançar. Cuidemos juntos, nós daqui e a senhora daí, para que possamos dar um passo juntos no crescimento de cada um de nós. Que assim seja. Nós vamos agora para a nossa prece com Júlio César Roliz. Os passistas da casa, por favor, se posicionem. Mantenhamos nossos pensamentos elevados. Agora é a hora do passe. Vamos manter, então, o fluxo do amor, a doação para aqueles que estão aqui hoje, você que está ouvindo, está nos acompanhando, que possa também se beneficiar. Vamos começar o trabalho do passe, então. Jesus, amado Mestre, cá estamos nós aqui reunidos, corações amigos, envolvidos com a Tua palavra, com a Tua bênção. Abençoa-nos nesse exercício da vida, nesta existência corporal. Temos uma vontade muito grande de aprender, temos uma vontade muito grande de evoluir. Abençoa-nos nesse momento de comunhão contigo, no sagrado da nossa casa espírita. Abençoa os nossos entes queridos. Envolve todos aqueles que fazem parte da parentela espiritual também. Nós queremos nessa existência, Senhor, alinhar o nosso pensamento e o nosso sentimento em benefício não só da nossa evolução, mas também contribuir por onde passarmos para que exista progresso,
E nós prometemos, Senhor, menos reclamação e mais serviço. Menos queixumes, menos mágoas e mais entrega com amor, como tu esperas de nós, que somos tarefeiros do bem. Abençoa-nos agora e sempre. Que assim seja, Senhor.